Hoje estava falando com meu paciente que veio assistir meu vídeo na minha infância e falou, Dr. Peter, você pode não falar da sua vida inteira, da faculdade, adolescente, né? Tem muitas coisas que eu ia contar, eu acho, não sendo todas boas, né? Pode ser muito ruins, muito difícil. Eu passei uma vida muito difícil, normalmente. Eu acho como fosse um treinamento de santificar. Não sou santo, tá? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que eu viro santo. Não, eu acho que se Deus quer treinar a gente, quer que dá uma missão, você acha alguém dá uma missão para você sem se examinar se você? Você quer ser advogado, você tem que passar prova de OAP, não é? Você fazer qualquer coisa tem uma prova, tem uma exigência. Vê se você consegue, você é qualificado para fazer isso. Eu acho Deus também escolhe a gente, faça uma prova, faz um treinamento de classificação, né? Eu quero que você domine o mundo. Então, eu recebi essa mensagem quando eu tinha 10 anos. Domina você, domina o mundo. E que eu pensei, eu ainda sou muito abençoado por Deus. Eu agradeço muito a Deus por ter escolhido de mim para eu se tornar pessoa como hoje, né? Como não tinha certeza quando era criança, mas sempre acreditei que eu seria uma pessoa muito importante e muito diferente. Talvez vaidade, né? Não sei. Bom, eu ainda agradeço minha mãe por ser a mãe que foi, né? E que me tornei como hoje, né? Ela não teve amor da mãe. Minha mãe, quando nasceu, a minha avó morreu de parto, né? Ela é 12ª filha. A minha mãe, quando nasceu, ficou 3 meses sem abrir o olho. Então, imagina uma criança sem ver o mundo com o olho fechado e sendo tratado menos amor, nem a mãe, né? A minha tia mais velha, acho que cuidou dela. Eu não perguntei muitas idades, né? Essa minha mãe falou que não quis mais falar tanto. E que quando o meu avô chegou 3 meses com uma menina prematura, com o olho fechado, porque a minha avó levou um tombo, né? Ela foi parto, né? Foi um prematura. E ela tem uma hemorragia, acho que morreu. E que aquela situação não tem culpadora, não tem. Simplesmente ficar, né, no lugar, né? Ela são os camponeses, são um lugar muito rústico, né? E nem sei ter médico, não tem essas coisas. Agora, e meu avô acabou de perder a esposa, né? E tem 12 filhos para criar, 11, né? Tem mais de uma. E seca, né? Não, nem abre o olho. Ficou 3 meses, né? Comendo, dormindo, e não se quer abrir nem sequer fazer uma sonzinho, né? Nem abre olho, né? E ele levou no lixão. Deixou minha mãe no lixão, saída da vila, e foi embora. Quer dizer, quando ele olhou a minha mãe abriu o olho. Quando ele olhou, tá despedindo o filho, tá deixando, né? E ela abriu o olho. Aí ele ficou todo arrependido, correu e voltou e pegou ela de volta, né? E voltou para casa. Essa é uma história triste também. Então, eu acho é um milagre de Deus que eu estou hoje como eu sou, né? Deus faz milagre em nós para transformar a gente em pessoa que a gente se torna, né? Então, eu imagino que você treina um 007, né? Você vai treinar situações extremas, né? De torturas psicológicas, físicas, exercícios, treinamentos, em todo sentido, para você não abandonar a sua missão, né? Para você ter a resistência. Então, Deus não vai treinar apenas seu corpo, sua física, ainda tem que treinar ainda sua alma, né? Treinar seu espírito para você se tornar mais resistente, ter mais virtudes no futuro para não desistir fácil, né? Então, ainda eu agradeço muito vocês que compartilharam, assistiram meu vídeo sobre minha infância, né? E dividiu minha história, de compartilhar com outros.
eu não ia gravar esse vídeo porque eu li uns documentários antes desse vídeo falando que, Peter, você não sabe como nós brasileiros sofrem, você não sabe nem o mínimo que passamos na infância aqui na favela, ou, né, minha infância como era difícil aqui no Brasil, né? Eu sei que o Brasil não tem inverno, aqui Santa Catarina, do Rio Grande do Sul tem um pouquinho de inverno, mas comparar com China, nada se compara, né? 27 graus negativo que eu passei. Eu vivi, tinha uma época que eu falei, durante 6 meses a minha mão tá toda inchada quando eu era criança. Eu nunca me recuperei. Eu só recuperei quando chegou na faculdade, começa a ter aquecimento. Minha mão sempre vivia inchada. A minha mão fica meio gordinha, não fica? Ele ficava tudo inchado, parecia um pão, 2 mãos. E porque não tinha dinheiro para comprar luva. Então, eu vivia sempre as mãos inchadas, né? Mãos inchadas. E aquela situação não tinha aquecimento. E se for estar 27 negativo, dentro da casa também não é uma grande coisa. Nunca chegar em cima de 10 graus. Então, eu vivia congelado. Você não toma banho, imagina, a gente nem toma, não tinha água quente, toma o quê? Você vai tomar banho gelado, não, né? Quer dizer, aquela época não tinha nem... se você vai esquentar água quente, tem que pedir, porque tem caixa de carvão, é para fazer comida, não é para você esquentar. Depois comida, desliga. Não tem... não liga fogão, não liga... Gente, nunca vi a casa na minha vida. Só tinha carvão. Com criança, eu fazia lenha, né? Minha mãe não gostava. Eu não usava. Eu acordava muito lenha com outras crianças de tentar agradar minha mãe, mas não funcionou. Então, a minha mão vivia inchado. Meu pé sempre inchado durante 6 meses. Espera a primavera chegar, desinchado. Então, não conseguia nem fechar direito, né? E isso que não me importava, achava que aquilo é normal. E ninguém era assim, só eu na minha casa. Aí eu falava, porque você é alerta, que você tem problema, você é burro. Por isso sua mão não esquenta, né? Na verdade, eu tinha problema de circulação, né? A circulação venosa não era tão... Eu era muito preguiçoso, não sei. Eu sempre fui muito preguiçoso. Hoje não sou mais, mas já quando criança era muito preguiçoso, né? Eu não gosto de movimento, não sei. Eu nasci... Eu não fui amamentado por minha mãe. A minha mãe me criou com água de arroz com gema de ovo de galinha, né? Então eu fui criado pelo ovo. A pessoa fala assim, talvez falta alguma coisa dentro do leite materno. Não sei se está faltando algum parafuso na minha cabeça. Vocês que vão me conferir se realmente está faltando. Bom, eu acho que já a vida nossa é um milagre de Deus, né? Não se fala como sofrimento. Se vocês pensam, a gente está conversando como... Já que eu entro na sua família, eu quero que minha palavra seja uma oração, seja uma coisa positiva, para alguém que aprende, para consegue... se você está no pior, se você está no fundo do poço, lembra-se, você já é um milagre de Deus. Você está vivo, já é milagre de Deus. Porque nem todo mundo acorda hoje, né? O mundo tem 30 mil pessoas, se morre todo dia, né? Se você acordou hoje, graças a Deus, o jogo não acabou. Então, vamos continuar nessa milagre de Deus. E essa milagre que todos os seus antepassados passaram, ter filho antes de morrer. Se alguém morrer antes, não teria você, né? O fio acaba. Lembra, Ayrton Senna, ele não tem descendente. Então, essa linha acabou. Não tem mais filho nem neto. A gente, você e eu, estamos vivos. Nunca a linha acabou antes de ter filho. Então, se eu estou vivo, porque minha mãe estava viva quando tem filho, minha avó teve filho, depois morreu. Então, assim por trás, são 400 milhões de anos de luta, de guerra, de fome, de doença, e todos sobreviveram. Isso é um milagre de Deus por 400 milhões de anos. Ter você vivo, ter você na vida. Aí você fala, eu quero morrer. Gente, você tentou 50 anos e não morreu, para de chantagear outro, né? Você quer matar mesmo? Quer morrer mesmo? Morre, pula a ponte à meia-noite, né? Escolhe um lugar silencioso para não acordar ninguém.
né? Seja, sei lá, morre em paz, você quer morrer mesmo, né? Não adianta você chegou, né, aqui, chegou a um lugar, eu quero morrer. A minha vida quero morrer, a vida inteira tentar morrer. Pô, gente, tem a dor dos seus antepassados. Por isso que fala, tem a honra, essas pessoas lutaram por nós. Eles viveram todos milagres para você esteja vivo. Então não tenha envergonhar. Por isso que Peter, você fala honra de quê? Honra seu antepassado, né? Honra seu nome. Para ter isso de você estar vivo, se é que você está consciente, né, do que eu estou falando, se é você estar lúcido para escutar, não ficar bêbado, trocado, não consegue entender, mas se você está me entendendo o meu português, está entendendo o que eu estou falando, você sabe que são 400 milhões de anos, está dentro do seu DNA, essa vida ininterruptamente nunca foi interrompido. Gente, isso é milagre de Deus está dentro de você. E ainda, todo dia, você está acontecendo essa milagre, continua, você está vivo, né? Basta viver, muda sua história ainda. Mesmo você está no fundo do poço, levante-se, sai do fundo do poço, faz esforço. Depois de você ver o guia turista do fundo do poço, não é? Fundo do poço não é legal? Você tentar levar outras pessoas a sair do fundo do poço também. A pessoa fala, não, estou no inferno. Se sacude do inferno. Faz uma festa do inferno. Tenta sair do inferno com vitória, com glória. Depois você abre uma agência de turismo. Como sair do inferno, não é? Faz uma guia turística, né? Como sair do fundo do poço, como sair do inferno, né? Como sair a carra do diabo, né? Volta no paraíso de novo, e você também consegue resgatar o outro filho de Deus para sair dessa situação. Não é legal? Então, pensa isso. Mesmo você está no fundo do poço, está no inferno, ainda você tem a missão que Deus ainda te espera. Ainda Deus te espera para sair. Ainda Deus te espera para fazer alguma diferença. Claro, depende de você. Se eu não quer mais fazer, a paciência, né? Eu sempre estou pronto, né, para sair qualquer situação, para lutar, para ajudar, né? E que isso esteja dentro do meu coração. Hoje, eu falo assim, pessoas falam assim, se você morre, né? Eu falo que eu não tenho um plano de saúde, eu não vou pretender fazer por enquanto. Eu acredito que eu estou vivo, sempre fica jovem, sempre fica saúde perfeito. Eu sou o meu plano, eu tenho fé em Deus. E se morre, morre mesmo. Então eu morro feliz. Eu já falei, são três coisas que eu falo na minha vida. Primeiro, que eu vi Jesus, eu estou feliz na minha vida. Segundo, que eu descobri, a mente é falsa, né? A tontura é falsa, né? Eu consigo entender a verdade, o que é a verdade, né? Então eu estou muito satisfeito. Se eu morro, eu estou morrendo feliz, né? Agora estou vivendo de lucro, né? Agora que estou com YouTube 200 mil hoje, eu olhei 210 mil inscritos. Eu estou esperando 1 milhão de inscritos. Acho que eu vou morrer? Morrer na praia? Não, né? Mas eu estou feliz. Se eu morro feliz também. Ok? Então, escuta, eu falo, que você está respirando, Deus vai te dar o jogo. Se você fosse desse 30 mil pessoas, você não ia acordar. Você acordou de manhã porque o jogo não acabou, né? Você ainda pode fazer a diferença. Você ainda marca gol na sua vida, né? Se alguém falou que você nunca foi na faculdade, se você tem 90 anos de idade, pode fazer faculdade hoje. Se você morre amanhã, ainda você fez um dia de faculdade. Eu vou colocar no seu lápide, né? Vou falar, senhora fulana, viveu 90 anos, fez faculdade por um dia. Que graça! Ninguém vai falar mais, você nunca fez faculdade, né? Se você tem um dia de vida ainda, você morre amanhã, hoje ainda você pode perdoar muita gente. Pede perdão para muita gente. Ainda acerta quanto? Não espera a vida que vem, né? Não espera outra vida, a gente acerta de novo, não é?
Faça a sua vida valer. O que você pode fazer hoje se você morre amanhã? Ainda eu vou pedir perdão e vou realizar os sonhos meus que eu ainda não fiz. Eu quero fazer um dia de diferença que eu posso fazer ainda, né? Tem que viver esse último dia, sempre vive, né? Como fosse o último dia da sua vida, tentar fazer hoje para valer, né? Hoje mesmo, pessoal, hoje já está acabando, não, ainda, né? Hoje, agora 9 e pouco horas, para chegar à meia-noite, ainda tem muito tempo, ainda eu vou gravar 4, 5 vídeos para vocês, para curtir, né? Se você está mesmo realmente deprimido, escuta o que eu falo, ainda, mesmo fosse o último dia da sua vida, ainda você tem muitas coisas para fazer, para não perder essa honra, essa diferença que você pode fazer por seus antepassados que lutaram por você. E honrar Deus para não deixar cumprir seu plano divino. O que é plano divino? É para fazer mundo feliz, para fazer outra pessoa feliz, além de você ser feliz. Né? Eu estou feliz, qualquer pessoa que eu possa fazer feliz seria meu lucro, né? De felicidade. Então faça algo que você ainda pode fazer, ainda você está vivo, ainda você está respirando, Deus ainda está dentro de você. Acredite nisso, o jogo não acabou. Então vamos sacudir, vamos levantar, vamos correr, vamos marcar o nosso gol. Que seja o último gol ou o último 20 gols que você ainda pode fazer. Ok? Amanhã é outro dia. Então lute por você, lute por vida. Isso continua sendo milagre de Deus. Obrigado.